Oi, gente, eu sou a Cássia, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as pomadas milagrosas, clareadoras, que as pessoas estão utilizando como um tratamento realmente assim que traz um milagre para clareamento de manchas de melasma, às vezes de virilhas e axila e até mesmo para acne. Então eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre quais são essas pomadas milagrosas e o que elas realmente fazem para dar esse efeito, porque realmente elas dão esse efeito, mas tudo que elas podem ocasionar, tá? Esse é um vídeo assim que eu gosto muito de estar fazendo, mas eu acho que é um vídeo muito necessário porque tá viralizando, gente. Essa dica das pomadas milagrosas estão viralizando em toda parte novamente, né? Antigamente teve uma época que se falava muito nisso e aí parou e voltou, então eu acho que eu me sinto um pouco na obrigação de trazer algumas informações para vocês, tá? O que são essas pomadas milagrosas? Normalmente são pomadas medicamentosas que possuem na sua formulação hidrocortisona, dexametasona, betametasona, enfim, corticoides. Então, todas essas pomadas que estão falando, Troquiene, não sei das quantas, enfim, todas essas milagrosas possuem um desses componentes, possuem um corticoide. Normalmente a betametasona, dexametasona ou hidrocortisona. E para que essas pomadas existem, né? Para que elas são utilizadas realmente? Essas pomadas, elas são pomadas medicamentosas. Se você pegar a embalagem de uma delas, é escrito venda sob prescrição médica, porque é um medicamento, tá? E ele é um medicamento utilizado, mesmo que topicamente, gente. Mesmo topicamente é um medicamento, é considerado um medicamento e só deve ser utilizado com prescrição e acompanhamento médico. Para que serve, né? O corticoide, a pomada de corticoide, eu tô falando do corticoide porque, assim, todas essas pomadas milagrosas, às vezes tem cetoconazol, neomicina, bacitracina, enfim, várias coisas que vão auxiliar a ser antifúngico, antibacteriano, enfim. Mas o que elas têm em comum para ajudar não, né? Mas para forçadamente clarear a pele, que é o que mais as pessoas falam, são os corticoides, tá? E os corticoides nessas pomadas, o que eles fazem basicamente, de uma forma bem assim, resumida, para vocês entenderem, é diminuir a imunidade da pessoa que está utilizando, tá? Ela diminui as reações imunológicas ali. Isso é importante para pessoas que têm dermatite atópica, psoríase, que são nada mais são do que o quê? Reações, né? O corpo daquela pessoa, a pele daquela pessoa tem reações não compatíveis ali, exacerbadas, reações muito intensas de coceira, descamação, vermelhidão, inflamação. Então a pele daquela pessoa tem uma doença, né? Uma dermatite atópica, uma psoríase, algo que traz uma inflamação, um exagero, uma exacerbação da imunidade daquela pessoa, para um motivo que nem tem, entendeu? Tipo, não tem uma infecção, não tem uma bactéria, não tem um fungo, não tem nada. Mas a pele daquela pessoa tem uma exacerbação na imunidade, da coceira, da alergia, sem ter nada realmente alergênico ali. Então é basicamente para isso que serve, para casos onde a pessoa está com a imunidade funcionando muito ali, então muito processo alérgico, um processo inflamatório muito alto, que às vezes esse processo inflamatório é exagerado, é um processo inflamatório exagerado que não precisava de tudo aquilo, nosso corpo tentando, né, se proteger de alguma ameaça que ali no caso da psoríase ou da dermatite nem é uma coisa real, né, o nosso corpo está tentando se proteger de algo e ele faz uma ação muito intensa de inflamação e de alergia que não é compatível com aquilo. Então aí os médicos, vendo todo o quadro, ver se é necessário, qual que é a pomada certa, se tem uma infecção ou não, aí ali vai ter que tratar um corticoide junto com um antibacteriano ou junto com um antifúngico, que o médico ele vai ver o que realmente aquela pessoa tem para poder tratar da melhor forma. E aí o corticoide entra para diminuir essa inflamação, diminuir esses processos alérgicos que estão muito intensos e que estão prejudicando mais do que ajudando. É esse o fato, tá? E aí a gente entra no quesito, tá? Mas essas pomadas milagrosas, elas clareiam a pele? Clareiam. Estou aqui falando que sim. Mas calma, não é pra sair não, porque as coisas que elas trazem são bem piores do que vocês podem imaginar. Mas eu vou contar aqui pra vocês nesse vídeo, tá? Tudo que essa pomada pode trazer de malefício também, essas pomadas no geral. Mas sim, clareia. Por quê?
Eu acabei de falar para vocês para que essas pomadas são utilizadas. Elas são utilizadas para diminuir inflamação. E melasma, manchas, são tudo processos inflamatórios, tá? O melasma ele não é uma doença, é uma condição de pele, que a pele ela é um processo inflamatório que ela entra ali e produz melanina como forma de proteção. Então, o melasma, as manchas de pele são formadas por processos inflamatórios. Se você bota um anti-inflamatório, como no caso um corticoide, um corticosteroide tão potente assim, vai desinflamar, aquela reação de inflamação vai diminuir e daí você vai ter o clareamento de pele, tá? Mas isso, gente, num custo muito alto, não compensa, já falo para vocês. Outra coisa, já vi gente falando que serve para acne. A acne também, a acne não é causada por inflamação, mas a acne tem um processo inflamatório muito grande nela, né? Tem casos de acne que são graus tão elevados que a inflamação é muito intensa e diminuindo essa inflamação acaba ajudando sim nos casos de acne e, por exemplo, não tem aquela hiperpigmentação pós-inflamatória da acne utilizando esses produtos. Tá, Cássia, mas se ela é tão milagrosa assim, se essas pomadas são tão milagrosas assim, por que eu não posso usar então? O que acontece? Essas pomadas elas são utilizadas para casos específicos em momentos muito pontuais. Essas pomadas não são feitas para utilização a longo prazo e nem a uso contínuo. Elas são utilizadas em momentos pontuais. Então, se a pessoa teve uma infecção, tá ali um processo inflamatório, vai utilizar de repente uma pomadinha com antibacteriano junto com corticoide, ou a pessoa que tem a dermatite atópica e a psoríase, muitas das vezes está controlado essas duas doenças. Só que o que acontece? Algumas vezes descontrola totalmente. Aí a pessoa entra em uma crise, né? E acaba tendo que utilizar, então, essas pomadinhas para diminuir essa inflamação que está tão intensa naquele momento. Então é para usos ali agudos, para momentos específicos. Não é para o uso prolongado, para o uso contínuo. E a questão aqui, gente, que o uso contínuo dessas pomadas é a partir de 2 semanas. Se você pegar a bula, peguei a bula do Troquiene, que é cetoconazol com metametasona, não sei o que lá. Tá lá escrito não utilizar por mais de 2 semanas. Ou seja, se você utilizar por mais de 2 semanas, você já pode acarretar problemas do uso contínuo deste medicamento, que é um medicamento que tem reações adversas. E quais são essas reações adversas tão temidas que vocês têm que temer realmente? A primeira delas são muitas, são imensas, são muitas, gente. Os corticoides, eles têm muitas reações adversas na pele. Mas o primeiro deles que eu vou falar é o uso na pele mesmo, tá? Porque é onde as pessoas vão aplicar topicamente na pele, é a atrofia da pele. O que acontece? Os corticoides, algumas vezes, são utilizados também para casos de câncer. Por quê? Porque eles têm a capacidade de diminuir a proliferação celular, a divisão celular. A gente sabe que o tumor, né, cancerígeno, ele é um tumor onde as células se multiplicam, elas se dividem e se multiplicam muito rápido. E aí, o corticoide, ele consegue... Lembra quando você estudou mitose, meiose lá na escola? Então, eu lembro que eu estudei isso. Tem as fases lá da mitose, da meiose, que as células se dividem para formar novas 2 células e aí ter o crescimento epitelial, o crescimento de células. E no câncer, essas células elas estão a todo momento se aumentando de quantidade. Quando você usa o corticoide, ele tem essa capacidade de diminuir a proliferação celular, a divisão celular. Ele bloqueia uma das fases da divisão celular. E aí, no indivíduo que está saudável, que não precisa utilizar corticoide, muito menos a longo prazo, ele vai fazer a mesma coisa, porque o corpo não diferencia o que é célula cancerígena, o que é célula da pessoa, é tudo célula. Então, vai ter uma atrofia celular, uma atrofia da pele, ou seja, a pele vai afinar, vai diminuir a proliferação celular, vai diminuir a divisão celular da pele, a pele vai ficar fina, a pele vai ficar sensível. Então, a gente, ao invés de ter uma pele mais resistente e mais saudável, a pessoa que utiliza pode acontecer de ter
o afinamento, a atrofia dessa pele. E a gente não quer isso de jeito nenhum. Isso é pegar uma coisa que está saudável e transformá-la em doente. Outra coisa que os corticoides fazem é a inibição de fibroblastos. Você sabe o que é fibroblastos? Fibroblastos são as células que produzem colágeno na nossa pele, nas nossas articulações, enfim. Fibroblastos são as células responsáveis pela produção de colágeno. Se você utilizar um corticoide a longo prazo, pode acontecer, tem risco de acontecer, de ter inibição dos fibroblastos, diminuição dos fibroblastos. E aí a produção de colágeno cai. Qual que é o problema da produção de colágeno cair? Ah, vai ter mais ruga, vai ter mais flacidez? Fosse só isso, tava bom, mas não. Colágeno, gente, é extremamente importante para nossa cicatrização eficaz. Então, se a gente tem alguma ferida, alguma coisa acontece na nossa pele, nós precisamos que a nossa cicatrização esteja ok, esteja funcionando. Se os fibroblastos não estão funcionando, a gente tem menos colágeno, a nossa cicatrização fica inferior, fica ruim, pode haver falha de cicatrização da pele, inclusive estrias, que a estria, para quem não sabe, é uma falha de cicatrização da pele, tá? Onde a gente tem rompimento de fibras colágenas. E isso acontece com quem utiliza, pode acontecer com quem utiliza aí o corticoide a longo prazo. Outra coisa que pode acontecer, ainda falando de pele, ainda falando de uso local, é a hipopigmentação. O que é hipopigmentação? Quando a gente fala hiperpigmentação, vocês já sabem, é uma muita pigmentação, aumento de melanina, aumento de manchas. E, utilizando corticoides, acontece a hipopigmentação. É por isso até que ele controla realmente manchas. Porque ele tem uma ação anti-inflamatória tão eficiente, tão eficaz, que fica ali tudo desinflamado, a pele passa a não produzir corretamente melanina que estaria produzindo na homeostase, tá, gente? Porque nosso corpo é uma homeostase entre coisas boas acontecendo, uma coisa acontece para que a gente tenha um equilíbrio. E a melanina da nossa cor, da nossa pele, ela tem uma função. A melanina tem uma função de proteção contra raios ultravioleta, tá? Então, se a gente tem uma hipopigmentação, uma diminuição da melanina, manchas brancas, já viram pessoas com manchas brancas? Isso pode acontecer devido ao uso prolongado de mais de 2 semanas. Tem gente que usa por muito tempo o uso de corticoides. Então, essas manchas brancas, o que acontece? É uma falta de proteção que a gente está tendo ali naquele local. E todas as vezes que a gente tem essa falta de melanina, também pode ser um risco ao câncer de pele, porque a melanina, querendo ou não, é um tipo de proteção contra raios ultravioleta. Isso, gente, que eu tô falando aqui pra vocês, esses 3 que eu falei, atrofia, diminuição de colágeno que dá estria, essa hipopigmentação, são coisas na pele, né? E tem muitas outras coisas acontecendo quando tem o uso de corticoide. Mas eu queria comentar aqui com vocês em relação ao glaucoma, tá? O corticoide, ele é expressamente proibido que se utilize pessoas que têm glaucoma. E principalmente a longo prazo. E se for utilizado, deve ser utilizado com muito acompanhamento médico, de uma forma assim, muito intensa mesmo. Por quê? O corticoide, ele faz vasoconstrição, ele diminui o tamanho ali da passagem sanguínea, tá? Das veias, das artérias. Vasoconstrição. Com isso, a drenagem da nossa pele, do nosso corpo, fica dificultada, né? Fica prejudicada. E existe a drenagem que precisa acontecer no nosso globo ocular, que é a drenagem do líquido intraocular. Quando isso não acontece, a gente acaba acumulando no nosso globo ocular o líquido intraocular. E aumentando esse líquido, a gente tem o aumento da pressão intraocular, que nada mais é do que o glaucoma. Então, por isso, pessoas com glaucoma não devem ser utilizadas. E aí as pessoas, elas falam, que é bom para mancha, não sei o quê. Aí vai lá a pessoa e utiliza na área dos olhos, que é muito próximo. Então, a drenagem do líquido ocular vai ficar prejudicada e é muito
muito prejudicial, pode aumentar a pressão intraocular. Vocês têm noção do quanto que isso é extremamente perigoso? Fora isso que eu tô falando para vocês, tem inúmeras coisas sistêmicas que podem acontecer, mas inúmeras. Se vocês pesquisarem reações adversas de corticoides, são inúmeras. E aí vocês falam assim, mas eu só tô aplicando topicamente, só na pele. O que acontece? Na própria bula dessa betametasona, tá escrito lá, 14% da betametasona passado vai cair na corrente sanguínea e vai ter ação sistêmica. Então, mesmo topicamente, utilizando no rosto, no corpo, enfim, utilizando a longo prazo, você vai ter o acúmulo de corticoide no seu sistema sanguíneo e você vai ter ação sistêmica, ocasionando muitas outras coisas ruins para o seu corpo. Eu sei, gente, que é muito complicado. As pessoas que têm melasma lutam constantemente contra o melasma e querem ter o clareamento, mas não pode ser a todo custo, tá? Então é por isso que eu achei muito importante trazer esse vídeo para vocês, porque é um perigo real, tá? É um perigo real que acontece. E aí pode ser que muita gente... Eu já vi gente falando desses vídeos rápidos aí que viralizam na internet, falando que utiliza não sei quanto tempo, 6 meses. Isso é um absurdo. E às vezes, para essa pessoa, ela não teve aquela reação. Mas uma outra pessoa que vai lá, que vê isso, que escuta, vai utilizar e pode ter essas reações, gente. É muito, muito perigoso. Eu sei que é muito complicado. Tem gente que acredita que exista, assim, um complô, né, que ninguém quer que saiba os segredos para clarear a pele, para que o mercado continue lucrando com isso, mas isso não é real, gente. E porque essas pomadas, de repente, são mais baratinhas e funcionam. Então, assim, se eu puder deixar uma dica para vocês, a gente tem hoje em dia marcas mais em conta. Por exemplo, a Princípio é uma marca que é uma marca em conta, uma marca barata, não faz milagre igual essa pomada a troco da sua saúde, mas são produtos que, se você souber utilizar a longo prazo, vão te auxiliar, tá, no controle do seu melasma, sem você colocar a sua saúde, a saúde da tua pele em risco, tá bom? Então eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falo sobre os produtos da Princípio, que são produtos em conta e que podem te auxiliar nos casos de manchas de pele, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo esclarecido nesse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.